Irmãos, pedi para você abrir Hebreus 6, deixa aberto. Hebreus 6, versículo 1. Nos últimos meses nós estamos falando muito sobre avivamento, né? Eu, sou o Thiago, o Marquinhos também ministra muito sobre isso. E o termo avivamento você não vai achar nas escrituras. No máximo você vai lá em Abacuque, no profeta menor Abacuque, ele vai falar: Senhor, aviva a tua obra, como nos dias antigos. Porém o termo avivamento não está nas escrituras, mas nós entendemos que é Deus trazendo o seu espírito, derramando sobre uma geografia, trazendo pessoas à vida novamente. Uma vida espiritual, preenchendo com o seu espírito, renovando, influenciando sobretudo uma geografia. Não existe um ministério que está em avivamento se aquela cidade não estiver também. Aqui o meu ministério está em avivamento. Está repercutindo esse avivamento em toda a cidade, na região? Não existe avivamento de um único ministério. Entenda isso. Avivamento, todos os avivamentos da história são regiões inteiras afetadas. Que pode começar por uma igreja. Uma pequena igreja, como a nossa também. O avivamento de Toronto, no Canadá, em 94, começou com uma igreja de 8 membros. Depois de um mês, mais de 1 milhão de pessoas começaram a frequentar aquela igreja. E Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém? Eu sinto no meu espírito que algo, ainda até o final do ano, pode romper no Rio Grande do Sul, na questão de avivamento. Começar até o final do ano e desenrolar no próximo ano algo muito intenso, porque esse ano foi um ano muito intenso. Tivemos o episódio das enchentes no Rio Grande do Sul, e o ponto positivo, se é que há algum ponto positivo desse episódio das enchentes, é que fez com que o nosso povo se aproximasse mais de Deus, entendesse que nós não somos nada sem Deus. Muitas pessoas orgulhosas entenderam que elas não são nada sem Deus. De uma hora para outra, eu vi uma casa num alto de um morro, numa cidade, uma casa no valor de 3 milhões, totalmente devastada. Então muitas pessoas com posse entenderam: bom, eu não sou nada, mesmo com dinheiro. Então o ponto positivo das enchentes foi esse, nos aproximou mais de Deus. E quanto mais pessoas se aproximam de Deus, mais a frequência de um ambiente, de uma região é alterada. Mais altares a Deus são levantados. Então, querido, eu posso te dizer, a qualquer momento, Deus pode romper um avivamento na nossa terra. Bem? Até compartilhei no grupo ali, a liderança, essa semana, uma profecia lá de 2014, da Stacy Campbell. Stacy Campbell é uma profeta lá da igreja de Toronto, no Canadá. Igreja do John Arnott, que estava aqui no Rio Grande do Sul mês passado. John Arnott falou: só vou para o Brasil quando o Espírito Santo me sinalizar que está começando o avivamento. Então ele veio, fomos lá, recebemos de Deus a parte dele. E nessa igreja, em 2014, a profeta Stacy Campbell, ela liberou uma palavra muito forte relacionada com o Brasil, relacionada com o avivamento. Parte da profecia dela dizia: se preparem para uma grande onda de avivamento jamais vista no Brasil, começando pelos lugares baixos. Isso é muito interessante, porque questão de Brasil, Rio Grande do Sul está no lugar mais baixo. E não existe um fogo que comece por cima, o fogo sempre começa por baixo. Então essa profecia ainda está em desdobramento. Amém? E analisando os avivamentos, eu, pastor Thiago, Marquinhos, nós estamos analisando os avivamentos na história da igreja e achando pontos em comum. E eu consegui analisar alguns pontos em comum em todos os avivamentos, citar alguns. Eram pessoas que não estavam mais contentes com o seu nível de fé. Eram pessoas que estavam buscando se encher de Deus cada vez mais. E através disso elas foram se conectando com outras pessoas nessa mesma linha, que queriam mais de Deus. E ao se conectarem, querido, como eu disse antes, alterou a frequência de um ambiente, de uma igreja. Aquela frequência se tornou extremamente celestial. E ao essa frequência se tornar celestial, o Espírito Santo foi atraído para aqueles lugares. Impactou aquelas regiões. Ao ponto de
mudar a cultura daquelas regiões. Isso é avivamento. Um avivamento que não altera a cultura de uma região, não é avivamento, é um movimento. Amém? E com isso eu pude entender um pouco do que eu quero falar hoje. Entende? Eu sou um homem de fundamentos. Quando as pessoas estão sinalizando algo, vai romper o avivamento, uau! Eu olho para os fundamentos, porque são os fundamentos que vão sustentar qualquer coisa. Se nós estamos falando de avivamento, o que irá sustentar o avivamento? São os fundamentos. E 2 pontos decisivos, que são a base para qualquer avivamento, tanto de igreja como a nível pessoal, na sua vida, na sua família. 2 pontos extremamente decisivos, que o livro de Hebreus vai falar, que eu vou ler daqui a pouco. É que nós não podemos estagnar na fé. E muito menos retroceder na fé. Não existe nós falarmos sobre avivamento se nós estamos estagnados na fé, no nível raso em Deus, ou até mesmo retrocedendo. Tudo que nós falarmos sobre avivamento, com esses 2 pontos em nossa vida, é balela, é papo furado, é conversinha. Então isso é o fundamento. É a base para qualquer movimento de avivamento. E Hebreus 6, do 1 ao 6, que eu pedi para você abrir, diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos se Deus o permitir. Entende? O autor aos Hebreus não estava anulando esse nível, mas está dizendo, se Deus nos permitir, voltemos a esses fundamentos. Não podemos ter esses fundamentos básicos como um estilo de vida cristã. É isso que ele estava querendo dizer aqui. O texto continua: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública ou vitupério. Bem? Pai, em nome de Jesus, eu dou uma ordem a todo espírito contrário à tua palavra, Senhor. Repreendo ele agora desse ambiente. Repreendo das mentes, Senhor. Todo espírito que intente roubar a semente da tua palavra nos corações, nas mentes, eu repreendo agora. Saia desse ambiente. Todo espírito de distração, saia desse ambiente em nome de Jesus. Amém? Sem dúvida, o livro de Hebreus, querido, é um dos livros mais profundos da Bíblia. Ninguém sabe ao certo quem é o autor aos Hebreus. Alguns dizem que pode ser Paulo, outros dizem que pode ser Barnabé, outros dizem que pode ser Apolo. Porém, nós entendemos que é um livro de um cunho apostólico, que somente um apóstolo poderia estar escrevendo, tamanha profundidade. Porém, eu, na minha concepção, creio que foi Barnabé, o apóstolo Barnabé, que escreveu esse livro. Por quê? Porque o nome dele já fala isso. O nome Barnabé significa filho da exortação. E agora eu vou começar a te ensinar um pouco sobre exortação. Exortação no original é encorajar uma pessoa. Não é dizer, tu está com demônio, tu está errada, Deus vai pesar a mão. Não é isso. Esse nível de exortação, de corrigir uma pessoa, até mesmo publicamente, dizer que Deus vai pesar a mão, como muitos profetas da internet fazem, é o último nível de uma exortação. Quando tudo está perdido e a pessoa tem que sentir um pouco de medo para voltar aos caminhos. Nunca é o primeiro nível, porque você pode matar uma pessoa falando isso. A exortação, ela é um encorajamento. É um encorajamento que ele analisa a vida da pessoa de forma sábia e começa a liberar diretivas, encorajando ela a não se desviar dos caminhos ou a retornar para os caminhos de Deus. Se ele não der bola para o que você está falando, aí vem o último nível. Diz, Deus vai pesar muito. Te alinha.
Porém, existe um processo antes. E o livro de Hebreus é extremamente exortativo, encorajador. E Barnabé era um homem extremamente encorajador. Então, exortar é dizer o quê? Que Deus sempre estará de braços abertos para te receber mediante um arrependimento genuíno. Amém? E um último estágio de exortação é dizer que Deus vai pesar a mão. Entenda? Todos os níveis de exortação, desde o primeiro ao último, é Deus querendo te fazer retornar para os caminhos dele. Nem que isso custe te repreender ou te escandalizar publicamente. Amém? Então o foco de Hebreus, querido, é encorajar os judeus que naquele momento estavam convertidos ao cristianismo em Roma. Porém estavam estagnando na sua fé e retrocedendo. Contrariamente à fé cristã. Porém, não foi por acaso que eles estavam estagnados em Roma, os judeus, uma aldeia de judeus. Não foi por acaso. Existia um motivo, um grande motivo. Entenda, querido, em Roma, ser um cristão naquele momento e confessar a sua fé publicamente e pregar o evangelho era a mesma coisa que assinar uma sentença de morte e de perseguição. Tamanha era a perseguição em Roma naquele momento. Então o primeiro imperador no ano 48 depois de Cristo, que estava naquele contexto, era o imperador Cláudio. O que Cláudio fez para impedir o avanço dos cristãos judeus naquele momento? Ele saqueou os bens daqueles homens, daquelas mulheres, e os exilou para fora de Roma. Uma medida de impedir que eles avançassem. Porém, depois que Cláudio morre no ano 54, se não me engano, depois de Cristo, quem entra em cena é o imperador Nero. Ele sobe um pouquinho o nível. Ele simplesmente pega e usa cristãos como tochas vivas em seu jardim à noite, para poder caminhar no seu jardim à noite. Prega eles no madeiro, acende o fogo e clareia seu jardim à noite. Aí eu fico pensando a cabeça daqueles cristãos convertidos, judeus que se converteram ao cristianismo. Imagina, eles pensam, bom, ser roubado, saqueado, ser exilado faz parte. Jesus passou por injustiças, né? Esse nível nós até suportamos. Agora, tocha viva, aí começa a decair. Não, tocha viva não, daí é muito. Não, daí eu vou largar de mão essa religião, não tem condição. Então muitos começam a estagnar na fé e muitos começam o quê? A voltar às práticas judaicas. É isso que acontece. Voltando às práticas judaicas por medo, por não ter mais fé nas promessas. Então voltam a seguir rituais judaicos novamente. Sacrifícios de animais pelo pecado de um ano. Deixando de lado o sacrifício do Cordeiro vivo, que cobria os pecados pela eternidade. O nível do medo que eles tinham, irmão. Então isso indica uma geração que ela recebeu o Evangelho, discerniu a transição das alianças, que não mais eram um animal pelo pecado, e sim um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles entenderam tudo isso, porém por medo retrocederam. E é nesse ponto, querido, que o autor de Hebreus entra em cena. Muito provavelmente Barnabé. Pontuando exatamente o que eles precisariam entender naquele momento. Que era o quê? Eles precisariam entender melhor sobre fé, sobre perseverança e sobre o juízo, em último caso. Então o autor de Hebreus entra em cena e o livro começa a disseminar esses 3 pontos. Então ele começa trazendo o padrão dos heróis da fé, como uma forma de encorajar os irmãos. Olha, lembrem dos heróis da fé. Lembra de Moisés, de Jó, de Abraão, o pai da fé. Lembrem-se de Noé, que esperou 120 anos até que caísse uma gota de chuva. Começou a falar dos heróis da fé na tentativa de encorajá-los, exortando eles, encorajando eles a não se desviarem dos caminhos. Porém, ele também parte para outra etapa. Ele fala da superioridade de Cristo. Por quê? Porque eles tinham voltado para o judaísmo, estavam sacrificando os animais, estavam recebendo a aspersão do sangue de animais, do sacerdote do templo. Então o autor de Hebreus entra em cena e diz: olha, existe um sacerdócio superior a esse, existe um sacrifício superior, existe um sangue superior que não vai te remir por um ano apenas, com uma gota que caía na roupa. Esse era o ritual.
Não, vai te remir para a eternidade. Existe um herói superior da fé, superior a todos os heróis da fé e até mesmo aos anjos. Então o autor aos Hebreus, ele tenta de todas as maneiras encorajar aqueles homens, aquelas mulheres. Porém lá no meio da carta, o que ele fala? Aí ele engrossa. Aí ele libera uma sentença. Ele diz mais ou menos assim: bom, se vocês ignorarem a Cristo e tudo que Ele representa na vida de vocês, não existirá mais nada que possa ser feito. Ele começa a engrossar, e daí ele diz: olha, não tem mais o que fazer por vocês. Não existe mais o que fazer por vocês. Daí ele cita: vocês já foram iluminados. Significa que já tiveram clareza bíblica. Olha, vocês já provaram do dom celestial. Pode ser que foram curados por um dom, renovados. Olha, vocês foram participantes do Espírito Santo. O que significa? Vocês foram usados também para curar, promover milagres, profecias. Vocês experimentaram da bondade da palavra de Deus, dos poderes da era vindoura. Experimentaram de uma vida sobrenatural com sinais e maravilhas. E mesmo assim apostataram da fé. Então ele engrossa, diz: ó, para vocês não tem mais o que fazer. Vocês estão envergonhando publicamente Jesus. Estão causando um vitupério. Que significa exatamente isso: envergonhar a Jesus, o seu nome. E se permanecerem assim, só lhes resta o juízo. O Hebreus tenta de todas as formas e vai engrossando. E lá no capítulo 6, o que ele fala? O autor dos Hebreus faz uma separação clara daquele povo em 3 perfis de pessoas. Ele diz: existem entre vocês os que estão estagnados nos rudimentos elementares. O que significa isso? Pararam num nível de fé iniciante. Estão ali até 20 anos na fé, mas pararam ali na fé de uma pessoa do primeiro ano de conversão. Pararam nos rudimentos elementares, no leite materno. Vocês não querem uma comida pesada? Como que vocês vão se desenvolver se vocês só tomam leite? Imagina, eu conheci uma criança que só tomava leite até 10 anos de idade. Ela era magrinha e pequenininha. Como se desenvolvia? Então ele diz: ó, esse é o nível que está entre vocês. Aqueles que pararam nos rudimentos elementares, no leite materno, não estão se desenvolvendo, não estão buscando uma comida mais pesada. Porém existe outro nível, aqueles que estão retrocedendo, que é muito pior. Retrocedendo da fé, voltando a práticas e rituais judaicos, sacrificando animais. Porém também entre vocês tem aqueles que estão transicionando para uma aliança superior, que entenderam o Evangelho, entenderam a superioridade do sacerdócio, da aliança, do sacrifício. Também existe esse no meio de vocês. Então o que eu aprendo com isso, querido? Que nós só iremos transicionar para uma aliança superior e suportar perseguições futuras se nós desenvolvermos hoje uma intimidade com o Espírito Santo. Porque quando Jesus subiu aos céus, o que ele falou? Eu vou enviar-lhes um Consolador, o Espírito Santo Consolador. Então, se nós desenvolvermos uma intimidade com o Espírito Santo nesses dias, nós simplesmente vamos fazer como os hebreus, vamos estagnar, retroceder, envergonhar, e só nos resta o juízo. E não tem como falar de avivamento nisso. Não tem como. Não tem. E o Espírito Santo Consolador é o Espírito Santo exortador. É o Espírito Santo que estava provavelmente na vida de Barnabé enquanto ele estava escrevendo esse livro. Então, ele está no nosso meio hoje, querido. Ele está nos consolando, nos exortando, nos ajudando a permanecermos firmes. Esse é o papel do Espírito Santo, nos fazendo lembrar de todas as coisas a qual Jesus nos ensinou. Esse é o papel do Espírito Santo. O que nós precisamos fazer? Desenvolver cada vez mais uma intimidade com Ele. Por isso nós falamos tanto aqui sobre oração no secreto. É uma medida individual sua. Oração nas casas é uma medida para a sua família. Oração no templo, congregar é uma medida coletiva de comunidade, ajuntamentos de oração. Tudo isso vai fazer com que você desenvolva melhor a sua intimidade com o Espírito Santo, que você cresça na fé, que você saia do nível raso e transicione para uma comida mais pesada, para que o Espírito Santo possa compartilhar com você segredos
insondáveis, que não compartilham com ninguém. Aí ele olha para ti, mas tu não se desenvolve, Marquinhos, tu só está no leite, não tem como eu compartilhar nada pesado contigo. É isso que ele está falando para nós hoje. Se desenvolva, que eu tenho maravilhas para compartilhar com você, eu tenho níveis de unção para compartilhar com você. Eu quero que você seja um cooperador comigo. Desenvolva uma intimidade comigo. Queridos, sem um profundo relacionamento com o Espírito Santo, acontecem 4 coisas ruins da nossa vida em escala decrescente. Como eu falei, existe uma estagnação dos princípios elementares da fé, existe um retrocesso a uma vida religiosa, um retrocesso a uma vida de pecado, porque entenda, ter uma vida de pecado é terrível. Porém, todos nós que somos cristãos, pecamos. Mas como nós somos cristãos, o pecado para nós é um acidente, não uma vida de pecado. Então, o último nível, ter uma vida de pecado, você está correndo um sério risco. E muito provavelmente o último nível, quando você tem uma vida de pecado, é negar a Jesus. Não simplesmente com suas palavras, com suas atitudes, no seu trabalho, por onde você vai, seus posts, no Instagram, no Facebook. Às vezes você não está negando Jesus, você até está congregando, mas você, com suas atitudes você está negando sua fé. E quando isso se torna uma prática constante, se torna um estilo de vida, negar Jesus com as minhas atitudes, é muito perigoso, porque eu estou à beira do abismo. Um abismo chama o outro. Entenda? Eu falei, é uma escala decrescente sobre sua vida. Então só nos resta o juízo quando temos uma vida de pecado. E o que Jesus disse? Aquele que me negar, eu o negarei diante do Pai. Então você pode dizer, mas eu acredito em Jesus, pastor, eu vou até na igreja às vezes, na ceia principalmente. Mas o que define se que você está negando Jesus são suas atitudes diárias. Muitos que estão na igreja vão para o inferno. Entenda isso. Eu lembro um testemunho rápido que eu vou te falar sobre alguém, um missionário que não negou Jesus. Ele mexeu muito comigo. Ele era um homem que estava na missão, países onde o evangelho não poderia ser pregado. E ali ele começou a pregar o evangelho, eu creio que na Ásia. E ali ele foi preso. Não poderia pregar lá, foi preso pelos extremistas. Na prisão eles começaram a bater nele, a dizer, negue Jesus, negue, ou nós vamos arrebentar todos os seus dentes. E não cuspa seus dentes, engula seus dentes. Conforme nós fomos quebrando seus dentes, você engula, não ouse cuspi-los no meu pé aqui. E eles foram quebrando os dentes daquele homem, amarraram seus pés para trás, suas mãos, foram dando socos, pontapés, chutes, quebraram todos os dentes dele, ele engolindo os dentes. Ele falou, nega, não vai negar. Chegou um momento que ele pensou para Deus, eu vou negar, não aguento mais. Aí disse que naquele momento, em pensamento, veio uma presença gloriosa sobre a vida dele. E disse para ele, olhe para esse homem como eu olharia. Ele começa a olhar para aquele homem que está batendo nele com olhos de chamas de amor. Era o próprio Jesus olhando para aquele homem que estava martirizando ele. E aquele homem olhando para aquele cara todo ensanguentado, olhando para ele com amor. Ele fala, pai, não olhe para mim. Não me olhe com esses olhos. Ele tenta evitar, mas ele não consegue, porque os olhos de Jesus são irresistíveis. O amor de Jesus é irresistível. E ele olha mais uma vez para aquele homem, e aquele homem cai de joelhos e diz, fale-me sobre o seu Deus. Entenda, querido, esse nível de um homem que tinha uma profunda intimidade com o Espírito Santo, que padeceu, foi flagelado, engoliu seus dentes, porque tinha uma profunda intimidade com o Espírito Santo. E eu te digo, se nós não desenvolvemos essa intimidade, hoje, onde está tudo bem, querido, imagina quando a coisa engrossar. Nós vamos negar a fé assim, de uma forma muito automática. Não, nem conheço Jesus, tá louco? Então, se hoje nós vamos desenvolver, é muito fácil nós desenvolvermos uma intimidade, uma busca, vamos para o monte, vamos orar quando tudo está dando, tudo tá ruim, é muito fácil.
E eu creio, querido, é uma das formas de Deus te chamar para perto. Quando tudo está dando ruim, quando as coisas estão ficando ruins na sua vida. Mas entenda, use a sabedoria. Não espere que isso aconteça. Você que tem alguns anos de fé já, 3, 4, 5 anos, você já tem que desenvolver uma inteligência espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu creio que o autor aos Hebreus, querido, está nos dando uma clara notícia. Ou nós amadurecemos na fé, ou iremos retroceder e perecer no caminho. Muito claro, resumidamente isso. Eu consigo fazer uma correlação desses irmãos em Roma, que estão estagnados, retrocedendo, com o povo no deserto. É muito similar se você for analisar. O povo foi tirado do Egito, foi pela graça. Passou o Mar Vermelho, profeticamente ali foi o batismo, tudo pela graça. Depois no deserto o maná caía diariamente do céu, provisão diária, roupas e sandálias não envelheciam, querido, durante 40 anos. Imagina precisar lavar roupa, precisar comprar sapatos. Existia coluna de nuvens de dia, guiando eles no deserto e também ajudando a não... Porque no deserto é 50 acima de 50 graus Celsius. Então aquela nuvem os conduzia e os ajudava a não passarem muito calor. À noite existia uma coluna de fogo que os conduzia à noite, poderiam peregrinar à noite, e também os esquentava, porque à noite é o inverso, é abaixo de zero no deserto. Tinha água saindo de rochas, quando enjoavam de maná tinha o que? Perdizes, galinha, uma galinha menorzinha. Então eles tinham tudo, eles tinham milagres extraordinários diariamente. Provaram de milagres extraordinários desde a saída do Egito. E no Egito então as 10 pragas, meu Deus, todo mundo perecendo no Egito e eles lá salvos. Nada acontecia com eles. Milagres extraordinários. E mesmo assim, a maioria deles queriam voltar para o Egito, retrocedendo por falta de fé nas promessas. E por isso murmuravam. E quanto mais murmuravam, mais andavam em círculos. Porque a murmuração nos faz andar em círculos, não nos faz romper. Então, um caminho que duraria 40 dias, durou 40 anos. Do Egito até a terra prometida de Israel, duraria no máximo 1 mês e pouco, 40 dias. Durou 40 anos, por causa deles estarem murmurando e andando em círculos. Então chegou um ponto que Deus tirou para aquele povo e diz: ninguém vai entrar na terra. É um povo de dura cerviz, cabeça dura, não entra nada. Olha tudo que eu fiz por eles, tirei de mão forte do Egito, fiz tudo. E mesmo assim estão murmurando e querem retroceder, voltar para o Egito, comer as cebolas, os repolhos do Egito. Então Deus diz: ninguém vai entrar, a não ser Josué e Caleb. E ninguém entrou, querido. O que isso nos ensina? Que ao retrocedermos na fé, experimentando da graça e dos milagres extraordinários, querido, só nos resta perecer no caminho. E Deus terá que recomeçar com a próxima geração. Foi o que ele fez no deserto. Então, o nosso clamor nesses dias precisa ser qual? Principalmente, Deus, não passe de nós, não passe da nossa geração. Esse precisa ser nosso clamor. Não recomece com os nossos filhos, Senhor. Porque entenda, querido, Deus não tem problema algum com recomeços. Deus não tem problema algum em recomeçar com nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Daqui 100 anos um descendente nosso, Deus não tem problema nenhum em recomeçar com ele. Por quê? Porque ele é eterno. Simples. Porém nós não, nós só temos essa vida para dar respostas. Então o nosso clamor precisa ser esse: Deus, não passe de nós, não recomece com os nossos filhos, Senhor. Entenda, o caráter de Deus é desenvolver uma missão, uma palavra entre gerações. Ele fez questão de se apresentar no Antigo Testamento como o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus de Abraão, o qual ele depositou suas promessas, transicionou por Isaac e foi estabelecido o cumprimento em Jacó e na sua descendência. Ele faz questão de dizer: eu sou um Deus de cumprimento geracional. Eu posso recomeçar, mas eu não gosto de recomeçar com a próxima geração se a anterior não entender.
Então esse é o padrão que Deus estabelece nesses dias, um cumprimento entre as gerações, entre o meu avô, entre mim e entre o meu filho. É isso que ele quer dizer. E através da profecia de Malaquias 4, se você puder abrir, é exatamente isso que ele está sinalizando também para os últimos dias. Malaquias 4, último livro antes do Novo Testamento, antes de Mateus. Então Deus, através dessa profecia de Malaquias 4, do 5 ao 6, Ele vai nos sinalizar exatamente esse mesmo padrão para os últimos dias, um padrão geracional entre as gerações, um padrão de cumprimento entre as gerações. O que diz lá? E eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que significa isso? Esse dia ainda não chegou, é um dia futuro, ainda irá acontecer. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então essa é a profecia para os últimos dias. E o que é converter seus filhos, para que você entenda? É trabalhar em prol da próxima geração, querido. É sacrificar pelos filhos, gerar memórias positivas nos nossos filhos. Porque entenda, ou você vai gerar memórias positivas ou memórias negativas, dependendo de como você criar seus filhos. Então trabalhar em prol da próxima geração é gerar depósitos de justiça. É aquela criança crescer e dizer: bom, eu tive um pai justo, um homem justo, um homem com um bom nome, eu vou seguir esse exemplo. Para que no final, quando eles cresçam, eles se convertam aos pais. Aí a profecia se cumpre. O que é se converter aos pais? É crescer vendo um nível dentro de casa e dizer: eu quero seguir os passos do meu pai. Isso é se converter aos pais. Porém, antes os pais se converteram aos filhos, deram exemplo. Esse é o cumprimento de Malaquias 4, do 5 ao 6. Entenda, o cumprimento de Malaquias 4, do 5 ao 6 é extremamente nas casas, não tanto nas igrejas. Então, se você não der exemplo em suas casas, não adianta vir trazer seu filho para a igreja. O pastor não vai converter seu filho, a igreja não vai converter seu filho. Não existirá nenhum cumprimento profético sobre sua vida, sobre sua casa. Foque, entenda, a atuação do Espírito de Elias é nas casas, fazendo com que os pais se convertam aos filhos e futuramente os filhos se convertam aos pais, dando continuidade na missão. Então essa profecia que está em pleno desdobrar nos nossos dias, entre as gerações. E porque, como ele fala, eu enviarei o espírito de Elias nos últimos dias. Esse espírito já está atuante. E por que espírito de Elias? Porque ele vai se movimentar na dinâmica do ministério de Elias. E se você for analisar o ministério de Elias, todo ele gira em torno de uma coisa: destronar Jezebel. Porque ela estava promovendo a idolatria, manipulando o rei Acabe. Então o início da missão de Elias é exatamente esse. Então você lembra do episódio que vem fogo do céu, Elias mata os 800, 900 profetas de Baal e Azera. Depois ele meio que se acha o único profeta que existe na terra. E Deus tem que falar: não, Elias, ainda tem 10 mil que não se dobraram. Então ali ele entra em depressão após isso, porque também recebe uma palavra de perseguição de Jezebel. E um homem que antes matou quase 900 profetas, agora tem medo de uma palavra de uma mulher. Então ele entra em depressão e Deus diz: bom, eu preciso dar continuidade na missão. E o que ele faz? 1 Reis 19:15, ele estabelece a missão de Elias. A partir daquele momento, vou resumir para você, Elias recebe a missão de matar Jezebel. E o que Deus, qual a estratégia de Deus para Elias? Hazael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, em teu lugar. Essa é a missão. Através dessa missão cumprida, ele conseguiria ter êxito. Matava Jezebel e terminava com a idolatria em Israel. Porém, dessa missão, querido, Elias só cumpre uma parte. Qual parte? Ele unge Eliseu, profeta, em seu lugar. Eliseu, a segunda parte, unge Hazael, rei da Síria, e um dos discípulos de Eliseu, provavelmente na escola profética de Eliseu, unge Jeú, rei de Israel. E através de Jeú, o cumprimento da missão, através da terceira geração profética, o cumprimento da missão é estabelecido. Jeú dá ordem aos eunucos, eles empurram Jezebel de cima da torre e ela cai no chão, morre,
seu sangue é aspergido na parede e os cães comem de sua carne. Findou-se a missão de Elias. Então essa é a carga profética para os nossos dias. É a mesma dinâmica, senão Deus não teria dito, eu enviaria o profeta Elias. O que ele estava querendo dizer? Eu enviarei um espírito na dinâmica de conseguir linkar 3 gerações para o mesmo propósito, para o mesmo fim. Eu lembro que ano passado, para que você entenda melhor isso, o pastor Tiago, ou melhor, Mike Shea, não sei se alguém conhece o Mike Shea, um profeta que está no Brasil há mais de 30 anos, veio dos Estados Unidos. E esse profeta ele carrega uma palavra muito violenta da parte do Espírito. Já falou em vários lugares na nação, que na nossa nação, Deus, o avivamento no Brasil seria 12 vezes maior do que aconteceu em Toronto, em 94. É uma palavra que ele carrega há anos. Já todos conhecem que essa palavra Deus deu a ele e está disseminando por décadas já. Porém, às vezes, Deus dá uma palavra a um profeta, porém não dá a estratégia, né? Assim como deu a Elias. Deu uma palavra, porém é necessário ter uma estratégia. E eu lembro, ano passado, o pastor Tiago, Mark X estava aqui em Sapiranga, numa igreja, o pastor Tiago foi lá, até me convidou, mas eu não pude. E dizer, eu liberei uma palavra para o Mark X lá. Eu falei, um homem com quase 70 anos de ministério profético, tu liberar uma palavra para esse cara, tu tem que ouvir muito de Deus. E ele liberou para o Mike Shea, dizendo que ele, com 70 anos, transicionou já por 3 gerações. Então Deus estaria querendo usá-lo para conectar essas 3 gerações, para que se cumpra a palavra que Deus deu a ele. No Brasil, 12 vezes mais. Por que 12 vezes mais? Porque ele estava na Foz do Iguaçu uma vez pregando, e lá as cataratas de Foz do Iguaçu são 12 vezes maiores, a queda de lá é 12 vezes maior que as cataratas do Niágara. Então remeteu, a leitura que ele fez no Brasil vai ser um avivamento 12 vezes maior. Então o pastor Tiago liberou essa palavra para ele, e ele anotou essa palavra. Diz o Tiago que ele gravou no celular, porque, querido, entenda, palavras proféticas você precisa gravá-las, senão você vai esquecer. E a Bíblia diz, traz a memória que nos traz esperança. E ele gravou essa palavra. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando. 3 gerações. Então, através do cumprimento de 3 gerações unidas, 2 profecias que estão em pleno desdobramento, tem mais ênfase em nossos dias, que é Malaquias 4, 5 ao 6 e Joel 2, 28, que tem a mesma dinâmica, 3 gerações. O que diz lá em Joel 2, 28? E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciões terão sonho, os vossos jovens terão visões. Exatamente a mesma dinâmica. 3 gerações conectadas no mesmo espírito. Então Deus derrama o seu espírito sobre uma geração que conecta os jovens com visões proféticas e conecta os velhos com sonhos proféticos. Essa é a dinâmica dos últimos dias. Derramamento do espírito, sonhos, visões. Essa é a configuração profética dos últimos dias. 3 gerações unidas, umas com visões, outras com discernimento do Espírito, outras com profecia. Porém, tudo isso, querido, que eu estou falando, depende única e exclusivamente de uma intimidade com o Espírito Santo. Se não houver uma intimidade como a nível pessoal e a nível de congregação, querido, nós vamos estar como os hebreus, iremos estagnar e até mesmo retroceder. E falar de avivamento vai ser apenas uma historinha durante o culto. Uma coisa nós precisamos entender, nós também temos uma carga de sermos, quem tem ali seus 35 até 50 anos, entenda, você tem uma carga dada por Deus de ser uma geração de elo de ligação. Porque para haver um cumprimento entre 3 gerações é necessário uma geração no meio, unindo as 2 gerações. Aqueles que receberam a promessa e aqueles que irão cumprir as promessas. Foi o que aconteceu com Abraão, Isaac e Jacó. Quem estava no meio unindo Abraão e o filho Jacó? Isaac. Então nós temos esse encargo, dos 35 aos 50. Você tem uma carga de ser uma geração de elo de ligação, querido. Entenda isso. E qual uma das principais características de Isaac?
para ser essa geração de elo de ligação. Acho que nós lembramos a principal história de Isaac, não teve muitos capítulos, mas é quando o pai diz para ele: Isaac, Deus mandou te sacrificar. Eles vão para o Monte Moriá. Querido, naquele momento Isaac não era uma criança, ele tinha em torno de 30 e poucos anos, como alguns historiadores judeus falam. Ele poderia muito bem dizer: não, pai, tá louco? Ou fugir, ou até brigar com o pai: não, sai fora, isso é loucura, eu não vou ser um cordeiro no lugar, não. Ele poderia, então, sinaliza que ele já era um homem adulto e forte, então se entregou como um cordeiro. Porque seu pai tinha tido uma direção de Deus e ele honrou seu pai. Então, se é para ser, vai ser, pai. Então ele sobe o Monte Moriá com seu pai, leva os feixes de lenha nas costas e se entrega como um sacrifício vivo. Isso não te lembra ninguém, com 30 e poucos anos, se entregando como um sacrifício vivo, com madeira nas costas? Então é esse nível que Deus tem para nós. Esses dias sermos esse elo de ligação, mas para isso nós temos que copiar Isaac. Homens de renúncia, que se entregam aos processos, aos níveis de renúncia, se entregam como sacrifícios vivos, carregando a sua cruz, sendo discípulos verdadeiros de Jesus. Somente assim que nós teremos um elo de ligação entre a geração passada e a geração futura, que estabelecerá o cumprimento profético. Amém? Amém. Entenda, querido, Jesus ele não foi preso por ninguém, Jesus não foi crucificado por ninguém, não. Jesus ele se entregou e abraçou a cruz. Ninguém obrigou ele a nada. Lá em Gálatas 1, 3, 4 vai dizer exatamente isso. A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Pai, nosso Deus e Pai. Então só existirá um cumprimento profético na geração do meio, a geração de Isaac se entregar, assim como Isaac se entregou, assim como Jesus se entregou, sendo um sacrifício vivo de forma voluntária, unindo os marcos antigos da geração passada, trazendo os marcos antigos da geração passada e transferindo para a geração futura, para que haja um cumprimento profético. Amém? Amém. Glória a Deus. Tudo gira em torno de 3 gerações, entenda isso? Girou em torno de Jesus 3 gerações. João Batista, Jesus, o elo de ligação, e agora o Espírito Santo. Abraão, Isaac e Jacó. Todo o cumprimento gira em torno de 3 gerações. A geração passada dos nossos pais, nós e os nossos filhos. Então, resumindo para você, Hebreus aborda 3 tipos de crentes: aqueles que permanecem nos rudimentos elementares, no leite, retrocedem envergonhando a Cristo, só lhes resta o juízo. Porém tem aqueles que provaram de uma comida espiritual, uma comida pesada, que discerniram uma aliança superior, que não retrocedem por nada. Qual deles é você? E o resultado dessa comida pesada, dessa aliança superior, é uma geração que se entrega voluntariamente, como sacrifícios vivos, sendo um elo de ligação entre as gerações, e assim estabelecendo um cumprimento profético na geração dos nossos filhos. Tudo está sinalizando para que os nossos filhos, você que tem um filho aí, de 0 a 10 anos, 15 anos, entenda que tudo está sinalizando para que essa seja a geração de cumprimento. Todos os profetas que eu ouço a nível mundial, tudo está sinalizando para que nos próximos, no máximo de 30 a 40 anos, seja a volta de Jesus. Ah, pastor, mas como é que tu sabe? A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Exatamente, ninguém sabe o dia nem a hora, mas as estações, o ano, nós podemos discernir, querido. Ainda mais se você ler Apocalipse, você sabe exatamente o momento. Através do cumprimento em Apocalipse, você consegue ter um discernimento claro. Abri um parênteses aqui. Muitos estão pensando que a guerra em Israel agora, a guerra na Rússia, contra a Ucrânia, já é o fim dos tempos, querido. Vou te dar uma dica.
eu que estudei Apocalipse, estudamos Apocalipse ano passado inteiro, comece a temer desde já. Não espere nenhuma guerra acontecer. Já busque níveis de temor a Deus, de renúncia. Não espere nenhuma guerra acontecer, mas entenda que o ápice de todo esse contexto de fim dos tempos vai acontecer quando o terceiro templo for construído. Isso ainda não... é quase impossível. Vou te resumir isso, poderia entrar em outros detalhes, mas entenda, quando o terceiro templo for construído, aí sim a coisa começa a estreitar. Aí você vai, o caldo vai engrossar. Amém? Até lá, busque níveis de renúncia, de temor. Busque a Deus de forma inteligente. Não espere que esses dias venham em você. Aí eu vou buscar. Não. É muito perigoso. Amém? Amém. Então eu te falei agora de níveis de renúncia, de entrega. Nós temos aqui um turno de oração, querido. É totalmente nessa ênfase, de renúncia. Nós fazemos aqueles dias da meia-noite, de sexta para sábado, da meia-noite às 3 da manhã. Por que tão tarde, pastor? Eu queria participar, por que tão tarde? Porque, querido, entenda a renúncia. Nós somos essa geração de renúncia. Então aqui nesse turno nós estabelecemos 3 níveis de renúncia. Nós damos o nosso tempo, que tempo é vida. Damos o nosso sono para Deus, nosso conforto, a nossa cama. Alguns vêm em jejum, damos a nossa fome, não comemos. E esse é o padrão davídico de adoração. Um padrão de renúncia. Muitos falam, nós vamos levantar a tenda caída de Davi. Normalmente casas de oração como nós também tem essa ênfase de levantar a tenda caída de Davi, em cumprimento a Amós 9:11, né? O que é basicamente levantar a tenda caída de Davi? Turnos de oração, dia e noite. É o que Davi fez durante 40 anos. Movimentou em torno de 200 mil pessoas durante 40 anos. Músicos, cantores, intercessores, profetas, tangedores ao redor da arca. Durante 40 anos. Porque você acha que foi o reinado mais vitorioso de todos? Porque se motivavam a presença. Então levantar a tenda de Davi é isso. É estabelecer turnos de oração. Nosso foco é estabelecer mais turnos ao ponto de ficarmos 24 horas. Para isso é necessário uma congregação maior, com mais membros que tenham esse mesmo entendimento, que se revezem. Assim como os moráveis, quando estourou o avivamento dos moráveis, queridos, eram 48 pessoas, 48 casais. Se revezavam 24 horas por dia. Aí você não entende por que estourou o avivamento. A unidade. Então o padrão davídico de adoração é renúncia. Amém? Por que renúncia? Porque segundo Samuel ele estabelece isso. Ele diz, quando um homem chamado Araúna quer dar a terra onde foi feito o templo e os sacrifícios para ele de oferta, ele diz, não, pagarei preço justo, não darei nada ao meu Senhor que não me custe algo. Então levantar a tenda caída de Davi precisa te custar algo. No mínimo o seu sono, no mínimo o seu conforto. Amém? Amém. Não que nós não venhamos a estabelecer turnos de dia, não, mas o início sempre é renúncia. Amém? Entenda uma chave preciosa, querido. Na nossa vida sempre existirão níveis de pressão. Independente se você é rico ou pobre, se você mora no Brasil ou nos Estados Unidos, sempre existirão níveis de pressão na sua vida. Ou pelo pecado que você comete de forma deliberada, ou pela negligência, abrindo brechas, ou se santificando. Porém, como eu disse no início, tenha uma fé inteligente, escolha a pressão boa, de renúncia, se santificando. É uma fé inteligente. Se é pressão de qualquer jeito, escolha a pressão boa. Amém? Não por negligência, nem por pecado, mas por renúncia, santidade. Amém? Glória a Deus. E eu entendi uma coisa muito preciosa. Eu entendi que todo nível de pecado que eu não vencer hoje, nessa terra, nessa vida, no presente, vai ser herança que eu vou deixar para o meu filho, João. Todo nível de pecado que eu não vencer, querido, vai ser uma herança para ele. Porém, gira a chave ao contrário, é a mesma coisa. Todo nível de renúncia, todo nível de santidade que eu estabelecer hoje, vai ser uma herança para o meu filho, João. Entenda isso.
Eu lembro que eu casei, eu fiz a corte, 3 anos e meio, por volta de 3 anos e meio. Eu e minha esposa não tivemos relação, ficamos 2 anos e 8 meses sem nos beijar, aí nos casamos. Por onde eu aprendi isso? O exemplo dos meus avós. Falei, vamos estabelecer o mesmo modelo dos meus avós. Vamos trazer para a nossa geração esse mesmo modelo. E foi o que aconteceu, casamos, nos guardamos até o casamento. Depois encomendamos o João na noite de núpcias. E nasce o João, o que eu faço? Vamos transferir o legado para ele agora, de uma forma estratégica. Como é que eu fiz? Tem uma parede lá em casa que tem todo o nosso trajeto até o nascimento do João. Justamente eu coloco o João sentado de frente para essa parede, para que ele cresça comendo, se alimentando e vendo essas fotos. Então lá tem uma foto do nosso noivado, tem uma foto do nosso ensaio fotográfico antes do casamento, tem uma foto do dia do casamento, tem uma foto da Karina grávida com o barrigão, tem uma foto de eu pegando ele na maternidade, tem uma foto dele fazendo 1 aninho. Então ele vai crescer vendo todo o trajeto que os pais dele tiveram, se guardando em santidade. Porém, nós aprendemos com quem? Com a geração passada. Então nós fomos um elo de ligação entre a geração passada e a geração de cumprimento profético. A geração do meu filho é uma geração de cumprimento profético, querido. Amém? Amém. Por isso nós não fomos esse elo de ligação, de renúncia, de santidade. Deus terá que recomeçar com eles. Então isso é deixar uma herança profética, uma herança que eu ganhei dos meus avós, eu estou deixando para meu filho. Uma herança de pureza, santidade, renúncia. Nós precisamos trabalhar em prol da próxima geração, querido. Essa é a atuação do espírito de Elias nesses dias. Pais trabalhando, se gastando diariamente para ser um modelo em suas casas em prol dos filhos. Filhos crescendo, vendo esses modelos de um padrão sacrificial de seus pais e crescendo e dizer, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus igual ao meu pai. Essa é pleno cumprimento de Malaquias 4, do 5 ao 6. Os pais se convertendo aos filhos e os filhos a seus pais. E se muitos de nós hoje que estamos estagnados como os hebreus, estamos retrocedendo como os hebreus, muito disso se deve a não termos referências em nossas casas. Muito disso se deve, para não dizer 100%. E eu te entendo, querido. Mas me responda, o pai da fé, Abraão, qual a referência que ele tinha em sua casa? Se você não sabe, eu te digo, Terato, o pai de Abraão era um idólatra, fazia poste-ídolo. A referência do pai da fé que originou toda a nação de Israel era de um idólatra. Então não temos desculpas de, mas eu não tive um modelo em casa, não, querido. Não importa quem foi seu pai, importa quem é o pai do seu filho. Amém? Hoje eu tenho uma relação ótima com meu pai. Depois de 20 anos sem nos falarmos, reatamos. Ele chega lá em casa sem avisar, de uma hora para outra, não dá nada. A gente vai no mercado, faz uma carne, ele não gosta muito do celular. Temos uma relação ótima. Mas ele me espancava quando eu tinha 10 meses, até eu dormir, mamãe dizia. E qual a herança que ele me deixou? Abandono ou espancamento? Qual a herança que eu deixo para o meu filho? Querido, eu beijo e abraço meu filho até ele dormir. Não importa quem for meu pai, importa quem é o pai do meu filho. E hoje eu sinto que alguns aqui podem estar estagnados e até mesmo retrocedendo como os hebreus. E muito disso se deve, querido, a situações mal resolvidas em casa. Com seus pais, com seu pai, com sua mãe. Para que você entenda o meu testemunho. Eu, depois de 20 anos, reatei com meu pai. Ele me agredia, minha mãe dizia, me abandonou durante 20 anos. Depois de 20 anos, nós reatamos. Ele foi lá em casa, falei, ele queria se desculpar, né? De todo o abandono. Eu falei, pai, não precisa. Já era maduro na fé. Pai, não precisa se desculpar. Passado é passado, eu te perdoo. Eu fiz o que a Bíblia me ensina, honra teu pai e tua mãe. Levei ele numa churrascaria, comemos, ficamos a tarde inteira conversando. No final eu dei uma oferta para ele. No final eu disse, pai, me abençoa. Libera uma bênção sobre mim, uma bênção paterna, querido. É a maior bênção que você pode ter na sua vida.
Seu pai biológico impondo as mãos sobre sua cabeça, te abençoando, é a maior bênção que você pode ter na sua vida, querido. A sua origem, de onde você saiu, está te abençoando. Eu pedi, pai, me abençoe, mas eu nunca fiz isso, porque eu nem sei orar. Não interessa, repete o que eu te disser. Põe as mãos e diz, Jesus te abençoe. Está ótimo. Foi o que ele fez. Então, se hoje você me vê nas redes sociais, alguma história, alguma coisa do Bruno indo atrás, uma conferência do John Arnott, buscando mais de Deus, né? Tem lá no Instagram. Recebendo uma imposição de mãos, uma transferência de unção. Se hoje, agora, início do ano, no mês que vem, eu, o pastor Thiago e a pastora Cris, nós vamos para Belo Horizonte, buscar mais de Deus também, através da vida de Randy Clark. Entenda, Randy Clark e John Arnott são os pais do avivamento no mundo hoje, querido. Hoje você ir numa escola do Randy Clark como você ir numa escola do apóstolo Paulo. É um homem que mais impacta ministérios e ministros no mundo inteiro. Então, se hoje você me vê fazendo isso, querido, entenda, antes de qualquer um desses homens impor as mãos sobre mim, o meu pai impôs as mãos sobre mim. O meu pastor já impôs as mãos sobre mim. Não estou invertendo as bolas. Tem muita gente correndo atrás de homens ungidos. Tudo errado com seus pais. Não vai funcionar, querido. Você está invertendo tudo. A maior bênção, a maior oração, a maior imposição de mãos é do seu pai, é do seu pastor. Aí depois você pode agregar com esses homens de Deus, que tem de Deus para você. Pode ter certeza. Eu creio na imposição de mãos, é bíblica. Paulo impôs as mãos sobre Timóteo. É bíblico, querido, senão eu não estaria me movendo desse jeito. Amém? Se coloque de pé comigo. Então, um dos pontos, querido, que nós estamos tratando hoje, sobre estagnação na fé, sobre retrocesso, muito disso se deve a não entendermos Deus como Pai ainda. Não entendemos Deus como um Pai que tem um amor incondicional por nós, que deu seu próprio Filho em nosso lugar. Muito da nossa estagnação, nosso retrocesso deve a isso. E qual a estratégia do diabo para que isso aconteça? Não ter uma referência de pai em casa, ou ter uma referência errada. Por quê? Porque o nosso Pai é o primeiro Deus da nossa vida. Então, se nós tivermos uma referência errada ou não tivermos essa referência, o diabo pode ganhar o jogo por um bom tempo na nossa vida. Essa é a estratégia. Então, quando você não tem essa referência, você não consegue entender Deus como Pai. Você faz como os hebreus, não consegue valorizar o sacrifício da cruz, como os hebreus não estavam valorizando. Não valoriza as experiências com Deus, como os hebreus não estavam valorizando, como o pessoal no deserto, o povo do deserto não estava valorizando. Tudo isso é carência paterna. E a estagnação e o retrocesso serão inevitáveis. Então, para que você entenda, para mim entender Deus como um pai, foi um processo, 2 etapas. Como eu falei primeiro, em 2019 engatei com meu pai, me abençoou. Porém também teve a última etapa, para mim foi decisiva, foi depois que eu me tornei pai. Porque quando você tem um filho, seu nome muda, se torna pai. Depois que eu tive o João, não me chamei mais Bruno, me chamei pai. Porém eu precisava entender o que é ser um pai. E depois que eu peguei o João nos braços no hospital, um amor que eu nunca imaginei que eu teria, dentro de mim começou a borbulhar, começou a aumentar. Sempre sonhei em ser pai, né? Sempre sonhei em ter filhos. Quando Deus começou a gerar o fim desse processo de paternidade, de cura da paternidade na minha vida, eu lembro que eu estava numa escola do sacerdócio real, eu do ministério, e Deus falou para mim assim: Bruno, estende os braços. Eu estendi. Imagina o João nos teus braços. Eu tinha uma semana. Eu imaginei. Agora entregue o João para um assassino, para morrer no lugar de um assassino, de um drogado, de um alcoólatra, de um presidiário. Eu falei: não, senhor, nunca
nunca amei tanto uma pessoa na minha vida como eu estou amando esse meu filho. Como é que eu vou entregar ele por esse tipo de pessoa? Aí Deus foi muito claro comigo. Eu entreguei meu filho para essas pessoas. Ali, querido, ali eu entendi o amor de Deus. Ali a cura da paternidade sobre a minha vida aconteceu. Eu comecei a entender Deus como Pai. Eu comecei a entender esse amor imensurável de Deus, querido. Saí de um lugar de estagnação. Comecei a transicionar, a romper ciclos na minha vida. Tudo porque eu comecei a entender Deus como Pai. E hoje eu queria ser um Barnabé na sua vida. Barnabé é um homem que encoraja. Não sei se você sabe, mas Paulo foi o que foi porque Barnabé passou por ele. Paulo, no início do seu ministério, meio imaturo ainda na fé, Paulo não era muito bem visto no meio dos judeus. Por que ele não era bem visto? Porque ele era um perseguidor dos cristãos. Então ele queria se conectar com a igreja de Israel que estava nascendo. As pessoas, não, para aí. Paulo não. Estavam nos perseguindo há um tempo atrás, agora querem nos ensinar. Não, tá louco? Então eles excluíam Paulo no início da sua caminhada. Paulo estava sedento demais de Deus para se conectar com a igreja. Então ali ele meio que entra em depressão e vai para Tarsis, pega um barco, vai para Tarsis e fica lá. Buscando em Deus o que fazer, o que não fazer. Passa os anos, Barnabé lembra dele. Barnabé entende, bom, eu preciso de Paulo. Na época era Saulo. Ele pega um barquinho, vai para Tarsis. Ali ele encontra Paulo e diz: Paulo, vamos voltar. Eu preciso de ti, cara, na missão de Deus. Chega. Barnabé começou a encorajá-lo, a exortá-lo, a encorajá-lo. Vamos, Paulo, vamos. Eu estou contigo, eu vou te ajudar. Paulo vem com Barnabé. Pega um barco, saem de Tarsis, vão para Jerusalém. E Barnabé compra briga por Paulo. Por quê? Porque ninguém queria saber de Paulo. Não, esse cara está perseguindo os cristãos. Então ele compra briga. Não, irmãos, ele se converteu. Ele se converteu. Acreditem nele. Então ele consegue, através disso, insistência, engendrar Paulo na igreja de Atos, naquele momento. E a primeira missão da igreja de Atos, com quem foi? Alguns anos depois, Saulo e Barnabé são enviados para a primeira missão da igreja em Antioquia. Ali eles ficam um ano, e ali os cristãos são chamados pela primeira vez cristãos, através da missão de Paulo. Porque um homem não desistiu de Paulo, Barnabé. Ou se Paulo foi o maior apóstolo de todos, querido, que escreveu mais livros, que impactou mais pessoas, que foi mais longe até mesmo que Jesus, muito se deve a Barnabé, que não desistiu dele, que o encorajou. Quando ninguém acreditava nele, ele acreditou e encorajou. E eu gostaria de ser um pouco Barnabé hoje com você. Eu queria te ajudar, eu queria orar por você. Quem aqui entende que está estagnado na fé? Ou até mesmo retrocedendo em desequilíbrio? Eu gostaria de orar por você. Ou mesmo aceitar Jesus, renovar os seus votos com Jesus. Quem que entende que precisa de uma oração? Eu preciso. Várias vezes, querido, eu precisei. Várias vezes eu fui diante do altar. Várias vezes eu renovei meus votos com o Senhor. Várias vezes Deus usou Barnabés para orarem por mim, para me encorajarem com uma palavra, com uma profecia.
gostaria disso? Vem aqui para frente, gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus, libera uma unção aqui nesse momento, uma unção de rompimento de ciclos, Pai. Pai, que esses irmãos que vieram à frente, o Senhor rompa neles um entendimento de paternidade agora. Em nome de Jesus, se revela a eles como nunca antes. Te revela como um pai que ama incondicionalmente, que ama independente dos erros deles. Te revela, em nome de Jesus eu te peço. Que todo trauma seja sarado agora, Senhor. Todo trauma com um pai, com uma mãe seja sarado agora, Pai, eu te peço. Espírito Santo Consolador, vem agora. Venha sobre a vida dele. Espírito Santo Consolador, entre no mais profundo dele agora e alinhe tudo aquilo que precisa ser alinhado. Sim, Deus. Só tu conheces as profundezas. Só tu conheces os traumas que não foram sarados. Só tu conheces, Senhor. Pai, em nome de Jesus, libera uma unção de santidade sobre a vida do Gabriel. Eu vejo uma onda de santidade vindo sobre a tua vida, Gabriel. Uma onda de santidade te cobrindo. Eu te vejo mergulhando nessa onda, submergido nessa onda. Uma onda de santidade vai inundar o teu interior, o teu ser, que vai te preservar nesses dias. Uma onda de santidade, uma presença do Espírito mais intensa nesses dias. Eu declaro sobre a tua vida uma onda do Espírito, uma onda do Espírito te visitando nas noites, te preenchendo de tudo aquilo que tu precisa, de tudo aquilo que tu clama a Ele, que tu não tem forças. Pai, eu não tenho forças. Várias vezes tu orou dizendo: Pai, não tenho força, me ajuda. O Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo Consolador vai te preencher nessa área. Em nome de Jesus. Uma onda do Espírito, uma onda de santidade. Eu vejo a mesma unção do primeiro mártir sobre tua vida, a unção de Estevão sobre tua vida, um menino puro, cheio da presença, que teve o maior sermão do Novo Testamento, maior até mesmo do que o sermão de Paulo, maior até mesmo que o sermão de Jesus. Um homem puro, um menino puro, um diácono puro, que foi o primeiro mártir da igreja, ao qual as vestes foram colocadas aos pés de Paulo. E quando ele foi apedrejado e morreu, os céus se abriram e Jesus se levantou do seu trono e recebeu. Eu sinto que Deus está depositando esse mesmo encargo sobre sua vida, uma unção de pureza, uma unção de evangelista, de apregoar as boas novas de uma forma muito intensa sobre a tua vida. Ele está te capacitando nesses dias. Por onde fores eu irei, diz o Senhor. A quem falares eu falarei também. A quem ministrares o meu amor, ali eu me manifestarei, diz o Senhor. Se renda a mim cada vez mais, diz o Senhor. Se renda
E eu te darei o que dei a poucos nessa terra. Eu te darei níveis de unção que eu dei a poucos nessa terra. Eu te irei conectar com homens nessa terra ao qual poucos ou quase ninguém ainda se conectou. Me busque como nunca me buscou. Eu te darei aquilo que eu dei para poucos. Em nome de Jesus, eu vejo uma unção sacerdotal sobre a tua vida. Eu já te falei isso 2 vezes. Uma unção sacerdotal sobre sua vida. Ministro do Evangelho. Tu és meu, diz o Senhor. Tu és meu, diz o Senhor. E eu não vou abrir mão de ti, diz o Espírito. Eu não vou abrir mão da tua vida. Eu sei que as lutas são grandes por alguns momentos, mas eu estou aqui como um Espírito Consolador sobre tua vida. Eu não abro mão de ti, diz o Espírito. E Ele espera que tu não abra mão dele por nada, nem por ninguém, nem por ambientes errados, nem por amizades erradas. Não abra mão da minha presença, diz o Senhor. E eu me revelarei a ti como um pai se revela a um filho. E te capacitarei para ser um sacerdote em tua casa, na igreja de Jesus. Se renda a mim, diz o Senhor. Se renda a mim nas madrugadas, me busque. Me busque na sua casa, nas madrugadas. Me busque na igreja, nos turnos de oração. Me busque pela sua casa. Vá na frente pela sua esposa, pelos seus filhos. Vá na frente desbravando um caminho, para que Deus não precise recomeçar com a próxima geração, com os teus filhos, não. Que haja um cumprimento profético sobre tua vida, sobre tua casa, sobre teus filhos. Que tu seja um elo de ligação entre os marcos antigos e o cumprimento profético sobre tua casa. Deus irá te capacitar, diz o Senhor. O Espírito irá te capacitar nesses dias, te dará a unção necessária, os dons necessários, para que Ele não precise recomeçar com os teus filhos ou os teus netos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Entronizamos esse ambiente. Sim, Deus. Toca todos aqui, Senhor. Aqueles que não quiseram vir para a frente, toca eles nos seus lugares, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, preenche no mais profundo do seu interior, preenche todo vazio com o teu Espírito Consolador, Pai. Preenche todo trauma. Opera a mente deles agora. Opera, faz uma operação espiritual, retirando tudo aquilo que não provém de ti. Faz uma limpeza em nossos dias, Pai. Faz uma limpeza em nossas mentes. Sejamos exclusivamente Deus nesses dias. Que sejamos exclusivamente Deus. Que nossa casa seja exclusivamente tua. Que nossa vida seja exclusivamente tua. Que os nossos filhos sejam consagrados a ti, Senhor. Nos alinhe nesse propósito, Pai, de cumprimento profético entre as gerações. Que todo retrocesso em nossa vida seja cessado agora. Que toda estagnação seja cessada agora. Que os ciclos se rompam de agora em diante, Pai. Que os ciclos se rompam. Nos dá, Espírito, um discernimento daqueles ciclos que estamos repetindo mês após mês, ano após ano. Nos dá esse discernimento claro.
essa igreja, Senhor. Traz trabalhadores para essa igreja, Senhor. Homens que não retrocedam. Traz trabalhadores para os pedidos. Ativa aqueles que já estão aqui, Pai, numa medida maior nesses dias.